Olá, amigos, 28 de agosto de 2014, a voz do Brasil pela vida. Vejam essa notícia, nós vamos lhes mostrar aqui o link do Live Site News. O primeiro-ministro do Grão-Ducado de Luxemburgo, um pequeno país da Europa, pouco conhecido, mas é uma monarquia constitucional, o chefe de Estado é o Grão-Duque, e tem evidentemente um parlamento. Esse parlamento detém o poder de fato, exerce o primeiro-ministro a chefia de governo. Esse primeiro-ministro, o senhor Xavier Bettel, procurou a imprensa, foi à imprensa para dizer que será um dos primeiros, no ano que vem, quando a lei estiver em vigor, a se casar com o parceiro dele. Portanto, o primeiro-ministro homossexual. A lei que permite o casamento gay lá no Luxemburgo iniciará sua vigência naquele país no ano de 2015. Agora vejam que interessante. Luxemburgo, apesar de ser muito pequeno, em termos proporcionais, é nominalmente mais católico do que o Brasil. 87% da população do Luxemburgo, 87% das pessoas lá residentes declaram-se católicas. Nós não temos esse percentual mais aqui no país. O percentual hoje aqui no Brasil é menor. E se formos verificar o conjunto da população, certamente teremos mais um adicional cristão protestante, embora o número de ateus esteja crescendo na Europa, mas não tem afetado aparentemente o pequeno estado, o pequeno Grão-Ducado do Luxemburgo. 87% da população católica, um parlamento eleito por essa população, composto de 60 parlamentares. E sabe qual foi o resultado da votação em favor do casamento gay? Civil, é claro, né? Ninguém vai, com uma votação política, mudar as leis da igreja, evidente. Nós estamos falando aqui do casamento civil homossexual. Sabe qual foi a votação? 56 votos favoráveis e 4 contrários. Estranho. Um país com 87% de população católica elege os seus representantes, e esses representantes, aparentemente eleitos para defender valores dessa população quase que totalmente católica, votam uma lei dessa claramente contrária ao ensino moral da igreja. E aí alguém pode me alertar novamente: calma, não, é casamento civil. Mas acontece que isso é uma das atividades de força da revolução cultural, impor a subcultura gay na sociedade por via do chamado da chamada separação entre o Estado e a Igreja, por via de afirmar que o Estado é laico, e a partir da divulgação dessa ideia, e a partir do número de casos que vai se tornando evidentemente maior e vai sendo encarado de modo rotineiro pela população, passar a modificar o pensamento das pessoas em relação à própria lei moral. É assim que funciona a revolução cultural, é assim que funciona o processo gramscista no mundo inteirinho, a respeito de todos os valores, a respeito de todos os fundamentos que vão sendo demolidos pouco a pouco, de modo metódico, de modo solerte. Algumas pessoas nessa linha de debate até nos dizem de vez em quando que não deveríamos tocar nesse assunto, já que nos propomos aqui a defender a causa da inviolabilidade da vida humana desde a fecundação. Mas tudo faz parte do mesmo processo de revolução cultural, tudo faz parte do mesmo processo de guerra cultural que vai sendo vencida aos poucos, vai sendo vencida aos poucos e vai sendo vencida de modo solerte, às vezes sem que as pessoas se apercebam do que está acontecendo. São as várias faces do mesmo monstro. O casamento gay, a ideologia de gênero, a
cultura do aborto, a cultura da matança, a cultura da morte, o desrespeito em relação à inviolabilidade da vida humana desde a fecundação. É um processo que vai mastigando as instituições como cana na moenda, aos pouquinhos, sem que às vezes nos percebamos do que está por acontecer. É incompreensível que uma população católica eleja um parlamento para essa finalidade, ou tolere que o parlamento vote leis dessa natureza. E é um processo que vai acontecendo no mundo inteirinho, no mundo todo. E não é estranho ao nosso país. Você tem a oportunidade agora, novamente, de influir para que isso seja modificado, levando aos gabinetes de decisão do poder político pessoas comprometidas com os valores do cristianismo, pessoas comprometidas com os fundamentos da lei moral, porque estamos em um processo eleitoral que se resolverá nas urnas no dia 5 de outubro de 2014. Faça a sua parte. E para fazer a sua parte, mais uma vez, atrevo-me a recomendar a candidatura do bravo combatente cristão pela vida, contra a ideologia gay, contra a ditadura gay, pela família, contra a derrubada de todos os valores fundamentais, o professor Hermes Neri, cujo conflito eleitoral nós vamos mostrar mais uma vez nessa tela. Aborto é homicídio qualificado a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.